Exercício 4. O nosso exercício 4 diz o seguinte: uma pequena esfera carregada com 4 microcoulomb e massa 5 gramas fica em equilíbrio. A força resultante é igual a zero, condição de equilíbrio. Quando colocado em um ponto M de um campo elétrico, conforme representado na figura. Determine o vetor campo elétrico, módulo, direção e sentido no ponto M. Aí deu a gravidade, dados G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Aqui, retirando as informações, a carguinha 4 microcoulomb. Qzinho igual a 4 microcoulomb. Então, Qzinho vai ser igual a 4 micro vezes 10 a menos 6 coulomb. Massa, forneceu a massa igual a 5 gramas. Ele diz que a força resultante é zero, condição de equilíbrio. Condição de equilíbrio, a força resultante tem que ser igual a zero. E deu a gravidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Gravidade também é uma grandeza vetorial. Tá aí. O nosso desenho, a gente tem aqui, ó, uma carguinha de prova que foi abandonada. Essa carguinha é positiva em um ponto M do espaço. A força resultante agindo aqui, vamos analisar a situação. A força resultante agindo nisso aqui é zero. Vamos representar as forças que agem nisso aí. Olha só, aqui a gente sabe que qualquer objeto na Terra vai ser puxado para baixo pela força peso. Então aqui, ó, a gente tem uma força peso agindo sobre esta partícula. Ela deveria descer, só que ela não desce. Está em equilíbrio, força resultante igual a zero. Se ela não desce, é porque eu tenho uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém agindo no sentido contrário. Uma força elétrica, no caso aqui. Então, uma força peso puxa para baixo, não desce. Não desce porque tem uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrário. Ou seja, puxando para cima. Então, a força resultante igual a zero. Para definir o campo elétrico disso aqui, campo elétrico é igual a F dividido pelo módulo da carga Qzinho. Então vamos lá. Campo elétrico vai ser igual a força F. A força F a gente não tem ainda. Só que eu sei que a força F ela vai ser igual à força peso. Então, F é igual ao peso. Então, F vai ser igual a força peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Lá das leis de Newton. Força é igual... Peso é massa vezes gravidade. E a força F vai ser igual à força peso. Aqui, a massa obrigatoriamente tem que estar em quilo, já que peso é uma força. Força é medido em Newton. Newton é quilo vezes metro segundo ao quadrado. Então, 5 gramas. Convertendo 5 gramas para quilo, 5 dividido por 1000. Isso é a mesma coisa que 5 dividido por 10 a terceira. Isso é igual a 5. Está no denominador. Se eu inverto, troco o sinal do expoente. 10 a menos 3 quilos. Está convertido. Então, peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, peso vai ser igual a massa. A massa 5 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a gravidade, que o exercício forneceu, pediu para trabalhar com 10. Geralmente a gente trabalha com 10, para ficar o valor mais redondo.
peso vai ser igual a 5 vezes 10, menos 3 com 1, propriedade de potência de mesma base na multiplicação a gente conserva a base, e somos expoentes, menos 3 com 1, menos 2 Newton. Então, a nossa força F, que é igual à força peso, vale 5 vezes 10 a menos 2 Newton. Então, nosso campo elétrico, a força agora a gente já tem, ó, 5 vezes 10 a menos 2, dividido pela carguinha, pelo Qzinho, 4 vezes 10 a menos 6. 4 vezes 10 a menos 6. Então, o E vai ser igual a 5 dividido por 4 dá 1,25 vezes 10. Propriedade de potência de mesma base na divisão. Na divisão a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 2 menos 6. Então, o campo elétrico vai ser igual a 1,25 vezes 10, menos e menos mais 6. Então, o campo elétrico vai ser igual a 1,25 vezes 10, mais 6 menos 2 dá 4 Newton por Coulomb. Esta é a intensidade do campo elétrico que está agindo naquilo ali. Só que o exercício pediu módulo, direção e sentido. O módulo está aqui. Módulo ou intensidade do campo elétrico, do vetor campo elétrico, 1,25 vezes 10 a menos, vezes 10 elevado a 4 Newton por Coulomb. Agora, a direção. A direção do campo elétrico é vertical. Vertical. E o sentido? Essa carguinha ela é positiva. Quando a carguinha de prova é positiva, campo elétrico e força elétrica, mesma direção e mesmo sentido. Sempre carguinha de prova positiva, campo elétrico e força elétrica, mesma direção e mesmo sentido. Isso quer dizer que o nosso campo elétrico está aqui. Força e campo elétrico, mesma direção e mesmo sentido, porque a carguinha abandonada aqui ela é positiva. Então, direção vertical e sentido para cima. Certo? Está resolvido o nosso exercício número 4.